Engenheiros, engenheiras e simpatizantes. Prof. William. Estruturas de madeira. Vamos calcular o contraventamento num galpão com colunas de 4,5 metros de altura. Contraventamento em X. Então aqui eu trouxe um exemplo do livro do Pfeil. Um esquema estrutural de um galpão é mostrado aqui na figura. Um galpão, 4,5 metros de altura. Tá? Nós vamos contraventar aqui as colunas, entre elas uma distância de 5 metros. O nosso contraventamento será essas diagonais de madeira, alternativamente de aço, formando um X. A madeira escolhida é pinho do Paraná, laminada colada. Elas são rotuladas nas suas extremidades e vamos usar a 71, NBR 7190 para dimensionar esse contraventamento. Tá? As colunas estão sujeitas ao esforço de compressão no topo de 80 kN, 8 toneladas. Combinação normal de ações. Ambiente classe 3 de umidade. Então vamos lá. O que nós vamos utilizar para calcular esse contraventamento aqui? Nós vamos usar duas teorias. A primeira de rigidez, se essa diagonal se deslocar, ela empurra essas outras colunas. Então nós vamos usar a rigidez do conjunto. E a outra é pelo esforço de tração da diagonal. Quando uma diagonal está tracionada, a outra está comprimida e nós não vamos levar em consideração, tá? Somente a diagonal que estiver tracionada. Então, a primeira teoria de rigidez e a segunda por esforço normal de tração na diagonal. Então, determinação da área da diagonal para atender ao critério de rigidez. Então, a minha diagonal é essa diagonal aqui, 5 metros ao quadrado, mais 4,5 ao quadrado, tira a raiz quadrada, o comprimento dessa diagonal, 673 centímetros. O ângulo de inclinação com a horizontal, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, você encontra o ângulo aqui para o arco tangente, 42 graus. Então vamos lá. Se esse ponto se desloca, o que vai acontecer? Se esse ponto se desloca de um delta, nós vamos ter aqui a diagonal sendo alongada. Alongou, comprimento L inicial, alongou, ficou L mais delta D. Existe uma força relacionada a esse deslocamento delta. Ou seja, força é delta vezes uma rigidez. Se você isolar a rigidez, rigidez é a força, o quanto deslocou na força, delta. Então, F sobre delta é a rigidez. Ok? Então, vamos lá. O que é esse delta D da diagonal? É o delta cosseno de θ, projetado aqui. Tá? Usando os conhecimentos de resistência dos materiais, delta D é a força, o comprimento, módulo de elasticidade e a área da seção transversal. Da nossa diagonal é AD. O comprimento da diagonal, L. A força de tração na diagonal eu chamei de T, tesão. Então, TL sobre EA, dentro da lei de Hooke. Se eu isolar aqui a força na diagonal tracionada, T é igual a EA vezes delta dividido por L. Tá? Então, só isolei o T nessa equação. A força de tração é proporcional à rigidez, da barra. Rigidez não é força sobre delta? A força projetada, o T cosseno θ, projetado na horizontal, e o nosso delta é igual a delta D dividido pelo cosseno. Então, o T, nós encontramos a expressão
que fica em função do ΔD, coloco aqui, vai cancelar com esse ΔD. O cosseno que está dividindo passa para cá, cosseno ao quadrado. Então, a rigidez é igual a E, módulo de elasticidade, a área da diagonal do nosso contraventamento, dividido pelo comprimento, vezes o cosseno ao quadrado do θ. Tá? O K mínimo, essa aqui é a recomendação. O K mínimo, a rigidez mínima, 2 vezes a rigidez de um módulo, calculado pela carga crítica de flambagem, a fórmula de Euler, tá? Π quadrado EI sobre L quadrado, como força crítica de flambagem. Como é rigidez, ficou L ao cubo aqui embaixo. E 2 vezes, essa é a recomendação. Então, 2 vezes, todos os fatores aqui eu tenho. Módulo de elasticidade efetivo da madeira pinho do Paraná, a média 1522,5, multiplico por Kmod. Lembrando, Kmod é igual a Kmod 1 vezes Kmod 2 vezes Kmod 3. Depende da carga, longa duração, classe de umidade e da categoria da madeira. Então, calculando aqui, deu 0,56. Módulo de elasticidade médio. Você vai numa tabela e procura pinho do Paraná. Tá? Você tem que conhecer o módulo de elasticidade da madeira. A madeira foi informada, pinho do Paraná. Momento de inércia da coluna. Nosso momento de inércia aqui é uma seção retangular de 15 centímetros por 30 centímetros. Então, o menor inércia, 30 vezes 15 ao cubo, dividido por 12. Então, o momento de inércia de retângulo de base B e altura H é BH ao cubo sobre 12, dividido por comprimento ao cubo, 450 ao cubo, 450 centímetros ao cubo. Fazendo essa operação, 1,56 kN por centímetro, unidade de rigidez. Força por comprimento. O que essa rigidez está evitando? Está evitando o deslocamento de quantas colunas na direção horizontal? 1, 2, 3, 4. Essa quinta coluna, esse outro contraventamento está estabilizando. Então, a nossa fórmula de rigidez aqui, a rigidez EAD sobre L cosseno ao quadrado, essa rigidez tem que ser maior do que 2/3 de quantas colunas estão sendo contraventadas e o K mínimo que nós acabamos de encontrar, 1,56 kN por centímetro. Então, nessa expressão aqui, eu tenho como incógnita somente a área da diagonal. Né? Uma equação que envolve somente rigidez, nessa expressão eu não sei o valor da área. Então, isolo a área. O L passa multiplicando, o módulo da elasticidade eu passo dividindo e o cosseno ao quadrado eu passo dividindo. Então, a área ela tem que ser maior do que 2/3. Quantas colunas? 4 colunas. O K mínimo nós acabamos de calcular, 1,56. O comprimento, 673 centímetros. Como é que calcula esse 673? Né? Raiz quadrada de 4,5 metros mais 5 metros ao quadrado, 4,5 ao quadrado mais 5 ao quadrado, tira a raiz quadrada, Pitágoras. Então, 6,73 metros, 673 centímetros. Então, essa expressão aqui, né, da área da diagonal de 5,94 centímetros. Então, nossa área da diagonal da madeira pinho do Paraná tem que ser maior que 5,94 centímetros quadrados. Nota que eu destaquei aqui o módulo de elasticidade efetivo, 0,56 do módulo de elasticidade mínimo. Se eu mudar esse módulo de elasticidade para o módulo de elasticidade do aço, adotar um aço aqui de 20.500 kN por centímetro quadrado, então você vai encontrar uma área do aço de 0,25 centímetro quadrado, se você substituir madeira por aço. Tá? Então, é uma solução para madeira e uma solução para aço. Agora, vamos usar o critério
para dimensionar esse contraventamento usando a resistência. Então, pela recomendação da norma 7190, nós vamos aplicar uma força que é uma fração do esforço normal aplicado na coluna. A norma recomenda ND, que é o que estou aplicando, 80 kN, dividido por 150. Então, nós vamos ter uma força na diagonal de 0,53 kN. Vou precisar da resistência à tração dessa madeira, o K-Mode 0,56, a média da resistência à tração do Pino do Paraná, 9,31 kN por centímetro quadrado. Então, 0,70 de 9,31 é o FCK. 1,8 é o γW. Então, essa operação aqui dá a resistência à tração dessa madeira, 2,03 kN por centímetro quadrado. A força em diagonal também para estabilizar 4 colunas, então TD, 2/3, isso é uma constante, N, 4, FBRD, acabamos de calcular 0,53 kN e o ângulo 42 graus. Como é que acha esses 42 graus? Tangente de θ, 4,5 dividido por 5. Então, θ é o arco tangente de 0,9. Tá? 42, aproximadamente 42 graus. Então, eu vou ter TD, né, aplicado nessa fórmula aqui, TD tem que ser maior que 1,90 kN. A área da diagonal necessária, tensão de tração, é força sobre área. Isso é o atuante. Isso tem que ser menor do que o resistente. A área é o que eu quero. Então, passa a área multiplicando e o FTD passa dividindo. Então, a área tem que ser maior do que a força na diagonal dividido pela resistência da diagonal. Resistência à tração. Tá? Então, 1,90 dividido por 2,03, eu preciso da área da diagonal de 0,94 centímetro quadrado, usando a resistência da madeira. Notem que esse valor deu muito menor do que usando a rigidez. Então, né, pelo menos até agora, 5,94. Essa resposta aqui está descartada. Se eu usar aço, né, nas extremidades rosqueadas, 0,75 da área vezes a tensão de escoamento do aço, dividido pelo γ1, que é 1,10. NBR 8.800. Então, 1,9 dividido pela resistência do aço. Tá? Vou encontrar uma área necessária de 0,11 centímetro quadrado. Ou seja, também menor do que nós tínhamos encontrado aqui pelo critério de rigidez, que era 0,25. Então, também está descartado. Né? Então, por resistência, as soluções não são viáveis. Então, conclusão. Né? Conclusão, para madeira, 5,94 centímetros quadrados. Eu preciso de uma diagonal do meu contraventamento com uma área de 5,94 centímetros quadrados. Mas lembrando que a área mínima para uma peça de madeira precisa ter 18 centímetros quadrados, que é maior que 5,94. Então, eu vou adotar 18 centímetros quadrados. E se for de aço, eu preciso aí de 0,25 centímetros quadrados. Se você adotar aí 8 milímetros, 10 milímetros, já atende a essa área aqui. Eu coloquei com 10 milímetros, fiz o cálculo da área, πd ao quadrado sobre 4, deu uma área de 0,79, que é maior que 0,25 centímetros quadrados se for um cabo de aço que tem tensão de escoamento de 250 MPa. Tá? Então, na conclusão, nós chegamos à conclusão que se a diagonal do contraventamento, né, 5,94 centímetros quadrados, é menor que a mínima, então adota a mínima, 18 centímetros quadrados. Ok? Até lá.